Poco M3 Pro, consumo de 58 mAh e não liga e nem carrega. Vamos lá, consumo 58 mAh e cai a zero ou consumo travado, né? Pode ser que seja um consumo que travou aí em 580, né? Na verdade, eu pensei que era 58, seria aí 580 mAh, um consumo que travou. Se travou nesse consumo, você pode ter um curto-circuito ou uma fuga de corrente nessa placa, beleza? O aparelho, quando ele trava num consumo a partir de 200 mAh, você pode ter uma falha aí por curto-circuito. Falhas de inicialização, tem vários tipos de comportamento, né? Comportamento onde o aparelho consome zera, onde o aparelho consome trava, né? Às vezes consome um pouco, depois ele cai, né? Só que consome um consumo até 30 mAh, cai a zero. Às vezes esse consumo ele pode ser acima 30 mAh e depois cai a zero, e também pode ser por conta também e memória também. No caso, o consumo travado ali até 150 mAh, podemos ter um quadro aí de falha por software. Então esse consumo travado já não seria, né, por parte da CPU, da memória. Provavelmente você tem um curto-circuito nessa placa. Então verifique o que aquece quando o aparelho ele trava nesse consumo, certo? Chegou a 580 mAh, travou esse consumo, coloca a mão na placa, né? Uma câmera térmica, qualquer coisa, qualquer técnica que você utilizar para encontrar aquecimento, e aí você vai conseguir achar o ponto de aquecimento e provavelmente a falha vai estar por esse ponto. Tem uma falha crônica, né? Nos poucos, todo mundo já sabe aqui, são dois componentes que devem ser trocados, substituídos, removidos da placa, né? Pessoas que removem, tem pessoas que trocam, tem pessoas que fazem rebalem, né? No app modulador. Pode ser essa falha? Sim, pode, mas quando a gente tem um sintoma de falha crônica, né, no Poco M3, ele consome zero, consome trava, mas um consumo ali entre 100 a 150 mAh. Se passou de 200 mAh, ele já vai pulsar o boot, ele já vai entrar no sistema de bootstrap, né? Então, se ele passou para 500 mAh e ele não ligou, não apareceu imagem, então provavelmente um curto-circuito tem nessa placa ou uma fuga alta aí de corrente. Verifique ao redor do Power Management em escala de ohms, escala de continuidade ou até mesmo na escala de diodo, certo? Para verificar em condição reversa se não tem nenhum componente ao redor do Power Management, né, zerando a sua resistência. Lembrando, ao redor do Power Management temos componentes de baixa resistência. Os componentes de baixa resistência ele também bipam com GND, se você estiver utilizando a escala de continuidade, certo? Como é que eu identifico se a escala é de baixa resistência ou é um curto-circuito? Lembre-se, seu multímetro, quando você está medindo uma malha, por exemplo, uma malha de baixa resistência, ela tem abaixo de 70 ohms. Você vai medir uma resistência abaixo de 70 ohms com o seu multímetro, esse multímetro que você usa dia a dia, ele vai bipar, ele vai apitar, ele vai achar que é um curto-circuito. Então, todo multímetro partir, né, abaixo de 70 ohms, ele vai bipar com GND. E muitas vezes, muitos técnicos que estão iniciando, até técnicos que já estão há algum tempo aí na bancada, né, acaba vacilando na hora de uma análise, porque se confunde com a malha de baixa resistência com a malha que realmente está em curto-circuito. Não sabe definir uma falha, né, de curto-circuito e uma malha de baixa resistência. A malha de baixa resistência, ela vai ter uma resistência, se você colocar na escala de ohms, você vai ver que vai mostrar uma resistência, seja ela 20 ohms, 30, 40, 50 ohms, mas vai mostrar uma resistência. No caso de curto-circuito, quando a gente tem um curto-circuito, essa resistência ela vai ser zero, certo? Ou seja, não haverá resistência nenhuma, vai ser o valor zerado, beleza? Então, se o valor zerou na escala de resistência, então você tem um curto-circuito. Se existe uma resistência, por menor que seja, você tem uma malha de baixa resistência. Na grande maioria, as malhas de baixa resistência são malhas que trabalham com 1.2 volts abaixo. Se você pega aí uma malha de 0.5 volts, 0.8, 1 volts, 1.2 volts, com certeza essas malhas elas vão bipar com o GND. Porém, ela vai ter uma resistência, vai ter lá os seus 30 ohms, 40, 50, em algumas outras aí pode ter 60, até 70 ohms. E algumas malhas aí até 300 e algumas coisas aí a sua resistência, beleza? Então, é dessa forma que você vai saber se a malha tem baixa resistência ou se é um curto-circuito. Então, verifique ao redor do Power Management, ao redor da CPU, ao redor da memória. Se você encontrar o seu multímetro bipando, coloque ele na escala de ohms, certo?
e verifique a resistência daquela malha que está bipando. Se ela estiver zerando na escala de resistência, então você tem um curto-circuito. Se ela mostrar alguma resistência, menor que seja, é uma malha de baixa resistência. Malhas que alimentam a CPU, SDRAM, por exemplo, são, na grande maioria, malhas de tensões menores e tem uma corrente mais alta, né? Então são malhas de baixa resistência, beleza? A resistência precisa ser baixa para a corrente trabalhar mais fluida. Então, quanto menor a resistência, mais corrente passa nessa malha, ok?